Bom, cada dia que passa as coisas se tornam mais vulneráveis. A inovação e a tecnologia caminham lado a lado, mas a iminência de uma guerra cibernética já começou, sem dúvida nenhuma. Bom, no último dia 19, nós tivemos um vazamento gigantesco de um banco de dados nacional que expôs informações confidenciais de mais de 223 milhões de brasileiros, conforme relatou a empresa de cibersegurança, a PSave. Então foi apontado como o maior vazamento de dados da história do Brasil. O caso deixou pessoas aí meio que assustadas devido à quantidade de informações que ficaram expostas, aí facilitando a aplicação, de golpe, de fraude, e aí vai. Mas a ideia não é essa. A gente precisa entender a sinopse de tudo aquilo que está acontecendo. Então eu vou tentar reunir aqui num resumo rápido, para você entender a capacidade não só da CIA de viabilizar aquilo que o Wikileaks havia comentado sobre os vazamentos de documentos, que é crucial, principalmente para as coisas que virão daqui para frente. Então, inicialmente foi relatado o vazamento de 223 milhões de CPF, incluindo nome, sexo, data de nascimento e outras informações. A empresa também anunciou uma divulgação indevida de vários relatos e de exposições como endereço, número de telefone, dados de veículos, placas de carro, número de chassis, informação sobre CNPJ, razão social, imposto de renda, benefício do INSS, informação sobre servidores públicos, escolaridade, cadastros do LinkedIn, dados financeiros e score de crédito. Então, tudo isso foi relatado. E a gente sabe, você que está acompanhando do outro lado aí, existe uma das possibilidades apontadas de que as informações pertenciam ao Serasa Experian. Então, vou explicar para você como é que funciona o Serasa aí no Brasil. Vocês sabem que é o SPC, né? Vocês sabem muito bem o que é o SPC e o Serasa. Só que o Experian comprou o Serasa e o SPC há mais de 10 anos no Brasil. Então aqui na América, aqui nos Estados Unidos, o crédito é medido pelo FICO Score. Então são 3 companhias que medem a média do score do americano. Primeiro é Experian, Equifax e TransUnion. Eles somam as 3 e tiram uma média. Então essa empresa negou que no seu sistema tinha sido vazado. Então também existe uma chance de que um gigantesco banco de dados tenha sido formado reunindo informações de vazamentos anteriores, ou seja, incluindo acessos indevidos aos sistemas de empresas e órgãos públicos. A culpa é sempre dos hackers. Pelo que pareça, essa é uma outra ideologia. Bom, quem são os responsáveis pela ação? Aí você vai fazer a sua própria análise e desenvolver a sua mente. Segundo a companhia que identificou o vazamento lá, as bases foram postadas por um cibercriminoso em um fórum online. Além da lista de CPF, que foi disponibilizada gratuitamente, ele vendia pacote de informação mais completo. Eu não acredito que não seja isso. Então, os números do CPF vazado, que tem a maior quantidade de habitantes, só para você ter uma ideia, hoje nós temos 212 milhões de brasileiros. Por que eles colocaram 223, 11 milhões a mais? Porque eles estavam incluindo as pessoas realmente, de acordo com o IBGE, pessoas que já haviam sido falecidas. A explicação para essa diferença é por causa justamente das pessoas que haviam sido falecidas. Quais são os riscos para a população, você que está aí do outro lado? Bom, diversos tipos de golpes foram aplicados aí por causa desses dados roubados. Cometer crime cibernético, abrir conta em banco, realizar saque de fundo de garantia por tempo de serviço também por conta de conta inativa, se inscrever em programas sociais usando documento fácil. Vocês perceberam que parece que existe uma analogia por detrás de tudo isso? Então, o que poderia ter feito, o que o governo poderia ter feito para proteger essas informações?
A gente sabe que as relações que estão navegando aí pela internet, pelas redes sociais, e muitas das vezes as pessoas que foram atingidas não podiam fazer nada para poder evitá-la. E a responsabilidade dos órgãos competentes é o quê? Proteger os dados daqueles que recebem, principalmente as empresas, o próprio governo e as redes sociais. Bom, aí se coletaram todas essas informações. Algumas coisas que a gente pode, além de se precaver sobre tudo isso que foi vazado, essa própria companhia, ou seja, esse dado foi criado por essa companhia, da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, foi criado com o objetivo de aumentar a segurança dos dados coletados na internet, exigindo assim a garantia da integridade das pessoas, inclusive as informações mais básicas. Então, em vigor desde 2019, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem aí como base a legislação que prevê punição com advertência de multa de 2% do faturamento anual das empresas envolvidas no vazamento, como esse, nesse caso que aconteceu, limitando aí 50 milhões de reais. No entanto, as sanções só poderão ser aplicadas a partir de agosto desse ano. Bom, a responsabilidade de quem que é? Você que está aí do outro lado. A gente tem que entender que nós estamos vivendo já praticamente uma terceira G, né? Ciberneticamente, e você que está aí do outro lado, a gente sabe que não só no Brasil existe bilhões de coletas de informações de dados pela internet, porque a gente sabe muito bem que a Rússia vem se prontificando e ela está querendo aí realmente levantar esse apagão cibernético que provavelmente poderá acontecer esse ano. Então, para ter regulamentação, o Fórum Econômico também falou em janeiro agora, em Davos, uma pauta referente à capacidade de armazenamento, né, para entrar em vigor e para poder dar autonomia, principalmente desses dados. Então, essas coletas de informação também estão querendo colocar elas interligadas às questões da inteligência subartificial, justamente para poder conectar dados de DNA da raça humana. Diga-se de passagem, o próprio Google já está fazendo isso há mais de 12 anos, só para você que está aí acompanhando a gente. Então, tudo isso, gente, para poder avançar um controle total da agenda globalista, daqueles que realmente estão aí querendo não só vender as informações, mas ter uma sociedade bem mais controlada, onde você vai ser controlado à risca, passo a passo, o que você tem, o que você faz, você paga imposto, se você tem access, que a gente fala, né, ativos ou não, se você tem carro, se você é casado ou solteiro, todo esse tipo de informação será coletada justamente para poder ser desvinculado através desse controle total. Bom, a CIA tem capacidade aí para poder fazer esse tipo de trabalho, e essas coletas de informações, não só do Brasil, mas de bilhões de dados pela internet, principalmente imagem, fotos, tudo isso foi feito dentro desse conglomerado justamente para poder avançar essa agenda globalista, para poder ligar essas informações e expor essas informações com clareza para esses órgãos que querem ditar as regras literalmente. Então, o mais importante para você que está aí do outro lado é você desvincular que não é só a perca dos dados, dos vazamentos dos dados dos brasileiros, inclusive dados de CPF, aquela lista que nós passamos. O mais importante disso é para eles poderem aprofundarem literalmente uma agenda de total control. E o mais impactante disso tudo é ligar as informações com uma agência de inteligência artificial e principalmente coligando o seu DNA. E é isso que nós vamos falar no próximo vídeo, principalmente com aquelas pessoas que estão interligadas à vacina.
Legal, então? Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.